Agora são 2h58, está refeito o contato com o GCE para a gente falar, o GCE Felício é gestor de recursos, para a gente falar sobre a reduflação. Tá me ouvindo, GCE? Opa, perfeito agora? Opa, perfeito. Então você falava, né, que desde que a indústria deixe claro que fez a mudança, não tem nada de errado nisso, né? Exato, perfeito. Apesar de haver uma alteração ali na quantidade de produto, ou seja, antigamente o preço era 10 e o cara, o consumidor levava 1 quilo para casa, agora o preço permanece R$ 10 e o consumidor pode estar levando 800 gramas para casa. Isso acontece, mas em diversos produtos, a gente vê aí no supermercado, apesar de ser uma prática que não agrada muito aos consumidores, obviamente, ela não é ilegal, desde que seja avisado previamente nas embalagens e todo o procedimento correto, senão pode haver uma brecha para o consumidor estar abrindo uma reclamação no PROCON. Exato. Ô GC, aí o custo de produção ele cai, você tendo, porque quando você compra uma unidade, por exemplo, de um pacote de biscoito, de bolacha, né? Você vai, tirou ali 50 gramas, tirou 2 bolachas dali. Isso em larga escala faz muita diferença para a indústria? Em larga escala, com certeza faz uma grande diferença para a indústria e o consumidor alguns acabam não percebendo tanto assim, porque na verdade para o consumidor o que muda é o preço por grama de alguns produtos que ele vai comprar, mas para a indústria em larga escala, com certeza isso faz uma grande diferença no balanço da empresa, visto que a inflação é um ambiente desafiador econômico para o país e para as empresas, consequentemente. Então, é uma das vias, é uma das decorrências que a gente encontra com o cenário inflacionário como a gente está hoje, né? Hoje o Brasil é uma das quarta maior inflação entre os G20, que é as 20 maiores economias do mundo. Exato. E o preço, por exemplo, o que se diz é o seguinte, né, que as empresas fazem isso, diminuem essa quantidade para não subir o preço na gôndola do supermercado, né? Ele não tem também uma queda, por exemplo, na distribuição para o supermercado, né? Então isso é feito exatamente para balancear, para não passar um aumento, mas também para disfarçar, vamos dizer assim. Exato. A gente pode utilizar essa expressão, esse disfarce, né, que o consumidor pode estar tendo a impressão que está levando a mesma quantidade para casa, pelo menos o que ele gasta no supermercado pode ser a mesma quantia, mas no final do dia ele está levando menos quantidade para casa e isso tem um impacto grande no final das contas, principalmente um impacto positivo aí para as empresas, né? E na inflação, por exemplo, Gessé, que a gente fala, né? Se você vai comprar 1 quilo de carne, é 1 quilo de carne. Tanto que ele custa, né? O leite também não dá para diminuir uma caixa de 1 litro, né? Dificilmente você vai colocar lá 900 ml numa caixa, né? Quando faz essas mudanças em alguns tipos de produtos, como um sabão em pó, por exemplo, acaba disfarçando a inflação porque essa diferença ela não vai na medição. Então, na verdade, esse efeito ele não é tão expressivo na inflação. O que vai mais causar um choque de inflação é uma desoneração de imposto, como está acontecendo agora no ICMS, que está para ser aprovado no Congresso. É também uma desoneração em outras cargas tributárias, que aí sim pode dar um choque maior na inflação. Isso seria algo mais, uma medida mais de urgência, vamos se falar, mas que não é o melhor instrumento para abaixar a inflação. Ô Gessé, para a gente encerrar, né? A tendência é que as empresas continuem fazendo esse tipo de atividade, diminuindo o tamanho dos produtos para tentar manter esses preços, principalmente nesse período de inflação alta que a gente está vivendo? Sim, de certa forma comum nós vermos esse tipo de prática sendo executadas pelas empresas. Porém, a gente deve lembrar que a inflação no Brasil pode estar atingindo o seu pico, visto que o Banco Central está tendo uma política dura de juros, rígida de juros altos no Brasil, o que também não é bom no curto prazo para o empresário, e nós temos também uma sazonalidade entre maio, junho e julho de uma inflação mais controlada no país. Então, se nesses meses nós vermos principalmente o índice IPCA, que é o principal utilizado para medir inflação no país, vindo abaixo do esperado, é um sinal positivo. Porém, se nesses meses que tem uma sazonalidade positiva
a inflação continuar permanecendo alta, aí nós temos um problema bastante grave. E o consumo cai, né? E, consequentemente, com certeza, o consumo cai, porque o poder de compra abaixa do consumidor. Bom, é claro que eu tinha falado que era para encerrar, mas um assunto puxa o outro, né? As empresas estão fazendo dessa forma, elas estão diminuindo os valores, claro que para cortar custos, mas também por uma distribuição diferente desses produtos. Afinal de contas, claro que o sabão em pó não é um supérfluo, né? Mas talvez um pacote de biscoito seja, um leite condensado, a pessoa pode passar um mês sem comprar uma lata ou uma caixa. Tem a ver com isso também, com essa queda no consumo, essa diminuição de alguns produtos? Sim, pode ter relação com a diminuição dos produtos, porque, na verdade, o que a empresa toma essa medida para ela justamente não perder ali a fatia que o consumidor ia consumir. Então, ao invés dele pagar, aumentar o preço pela mesma quantidade e o consumidor deixar de consumir aquele bem ou produto, ela prefere diminuir, reduzir a quantidade e permanecer o preço. Ela olha basicamente para o preço, não para a quantidade, para justamente influenciar o consumidor a continuar mantendo aquela compra daquele produto, ao invés de deixar de cortar totalmente o consumo dele, né? Tá certo. Tá explicado então a reduflação, como ela funciona e como ela impacta nos nossos bolsos e na inflação. Quero agradecer muito ao Gessé Felício, que é gestor de recursos. Obrigado pela atenção, Gessé. Um abraço para você. Eu agradeço. Obrigado. Abração. 3 e 4.